segundo Seminário Internacional Histórias do Pós-Abolição no Mundo Atlântico, 130 anos da abolição no Brasil. Hoje estamos aqui com o historiador Júlio César da Rosa. Júlio, seja bem-vindo. Eu gostaria de te perguntar como que foi sua trajetória acadêmica enquanto historiador, enquanto pesquisador da população negra, das relações raciais, como que você construiu o seu programa de pesquisa, sua trajetória acadêmica. Você poderia compartilhar um pouco com a gente, por favor? Eu sou de Içara, Santa Catarina, uma cidade que fica a 190 quilômetros da capital Florianópolis, e eu ingressei na graduação em 2002, e durante a trajetória de pesquisa eu fui bolsista na universidade, e aí por incentivo de alguns professores, eles me sugeriram que eu pesquisasse o clube União Operária de Criciúma, que é um clube da população negra da cidade, que é uma cidade vizinha do município de Içara, de onde eu venho. Então eu comecei a pensar num projeto de monografia da graduação, e aí comecei a realmente levar a sério e a ficar interessado em pesquisar, entender o porquê da criação de um clube negro na cidade de Criciúma. E passei a pesquisar, entrar em contato com as pessoas que conviviam e participavam do clube. Um primo meu que chegou a ser presidente, então eu utilizei história oral, então entrevistando pessoas que estavam envolvidas com aquele espaço, e também os próprios documentos do clube, onde eu fui tentar entender o momento de criação de um clube negro na cidade de Criciúma, que dividia espaço com outro clube da comunidade branca da cidade. Então esse clube, União Operária de Criciúma, ele era composto por trabalhadores da mina de carvão, já que o carvão na cidade de Criciúma era uma atividade econômica muito importante. Então tanto os trabalhadores negros como os trabalhadores brancos, eles dividiam o mesmo espaço no momento de trabalho, que eram as minas de carvão, mas no momento de sociabilidade, de lazer, eles acabavam se dividindo. E aí, conforme os depoimentos que foram concedidos, então eles não tinham a oportunidade de frequentar o mesmo espaço da população branca, que era o clube chamado União Mineira. E aí eles decidiram criar um espaço próprio, e aí surgiu o União Operária de Criciúma na década de 30. Então, depois do TCC, eu comecei a pensar um projeto de mestrado, e aí eu fiquei sabendo de outros clubes em Santa Catarina. E foi onde saiu o meu projeto de mestrado, que foi estudar um clube negro em Laguna, Santa Catarina também, chamado União Operária. E durante as minhas pesquisas para formular o projeto de mestrado, eu fiquei sabendo de outro clube na cidade também, que era chamado o Cruz e Souza, na cidade. Então existiam dois clubes negros na cidade de Laguna, e aí eu fui construir o projeto de mestrado tentando entender o porquê da formação desses dois clubes, a trajetória dessas pessoas, como eles se organizavam, quais eram as suas expectativas, os seus projetos individuais e coletivos. E aí eu utilizei também fontes orais, documentos do clube, a imprensa local, que era o jornal Albor, da cidade de Laguna. E aí eu construí uma dissertação pensando nessas pessoas e também problematizando a ideia de que Santa Catarina é uma cidade construída só por imigrantes brancos, tá? Sobretudo italianos, alemães, açorianos, e porque existe um discurso muito forte de uma população pequena em Santa Catarina, e aí a proposta de trabalho também de pesquisa foi dar visibilidade para essas pessoas e contestar aquela bibliografia tradicional em que afirmava a inexpressividade da população africana e afro-brasileira em Santa Catarina, e aí sobretudo na cidade de Laguna. Continuando a minha trajetória acadêmica, eu estou no doutorado agora na Universidade do Vale do Rio dos Sinos, com o mesmo objeto de pesquisa, que é a União Operária e o Cruz e Souza.
e abordando questões que eu não dei conta em 2 anos pelo fato de o mestrado ser um espaço curto, então não consegui aprofundar algumas questões que eu considerava importante. E assim eu continuei no projeto de doutorado, essas questões que poderiam ser aprofundadas agora com uma pesquisa com um pouco mais de tempo. E aí e essa pesquisa ela está em andamento, é o meu projeto de doutorado, e eu estou agregando novas fontes nessa pesquisa, que foram fontes que eu não utilizei no mestrado, que seriam inventário, pós-mortem, certidão de batismo, casamento. Então, e essas fontes elas estão dando outra visibilidade, estão dando outro rumo para a minha pesquisa, que é discutir a inserção dessas populações no espaço urbano de Laguna, e também perceber as relações que eles estabeleciam com os grupos, com a população branca daquela cidade. Júlio, como que as discussões que nós pudemos acompanhar aqui esses dias dialogam, contribuem, propõem desafios ou outras perspectivas para o desenvolvimento do seu trabalho? Então, o encontro de história do pós-abolição no mundo atlântico, ele contribui com a minha pesquisa pelo fato de, no período do mestrado, eu morei 1 ano e meio em Florianópolis e eu era bolsista do NEAB, do Núcleo de Estudos Afro-Brasileiros da UDESC, da Universidade do Estado de Santa Catarina, sob a coordenação do professor Paulino. E lá, no NEAB, tinha um grupo de estudos voltado para a experiência das populações de origem africana em Santa Catarina, e o nosso recorte também era o pós-abolição. E aí nós passamos a estudar e a entender esse período, e a minha pesquisa ela acabou perpassando esse recorte do pós-abolição. E o seminário está sendo muito importante para mim, porque as discussões que estão sendo feitas dentro desse recorte, dentro dessa perspectiva do pós-abolição, acabam agregando para a minha pesquisa, até para eu fortalecer o campo conceitual, entender o que é o pós-abolição, o que é esse campo de pesquisa que está sendo agora muito promissor, e as pesquisas estão apontando para essa qualidade que esse campo de pesquisa está trazendo para todos nós que estamos participando aqui. E está sendo um encontro importante pelas trocas de conhecimento, por bibliografias, e compreender realmente o protagonismo também principalmente no meu recorte, que é os afro-brasileiros, os negros no Brasil, durante o pós-abolição, ou seja, o período ali que a população afro-brasileira, na sua grande maioria, é liberta da escravidão e passa a ser invisibilizada, passa a não ter mais, acaba não tendo direitos que outros grupos tinham. Então eu estou tentando entender as estratégias que foram utilizadas por essas pessoas nesse contexto pós-emancipação. Júlio, você tem um conhecimento muito amplo em relação às relações raciais, a história da população negra na sua região, e você falou em algum momento, podemos compartilhar a informação de que você é professor. Quais que são os desafios que você vê de poder levar todo esse conhecimento que, por exemplo, esse seminário demonstra que os intelectuais dedicados a estudos da história do racismo, dos processos de racialização, do pós-abolição no Brasil, como que você acha que todo esse conteúdo reunido, inclusive o que você reuniu, pode ser levado para a escola em termos de quais desafios que você enxerga, quais são as dificuldades que você enxerga de trabalhar com isso dentro da escola, em relação a material, etc, etc. Eu gostaria de saber. Os desafios em levar todas essas discussões para a sala de aula, então, enquanto eu trabalho com ensino fundamental e médio da educação básica, é que muitas vezes essas pesquisas maravilhosas, como a gente vê aqui, trabalhos maravilhosos, eles acabam não chegando nas escolas. Então não acabam sendo inseridos nos livros didáticos. E os livros didáticos geralmente trazem conteúdos com muitos problemas, e o professor que não está
atento a isso vai acabar reproduzindo e reforçando estereótipos e preconceitos que foram sempre reproduzidos por livros que não têm tanto cuidado com a temática ou até autores que não têm conhecimento. E até o momento da escolha do livro didático que eu participo na minha região, então a gente toma todo o cuidado para analisar esses livros, principalmente em saber se eles estão abordando de forma coerente a história das populações africanas e afro-brasileiras, principalmente no contexto do Brasil, o Brasil Império, colônia, enfim, e até o pós-abolição. E o desafio é fazer também que os meus próprios colegas de trabalho entendam que a Lei 10.639 e 11.645, elas não são projetos, como muitos professores acabam pensando. Elas são leis e que devem ser aplicadas no cotidiano escolar. E não só pelo professor de história, e sim por todas as outras disciplinas que devem fazer parte do seu currículo essas discussões. E também aqueles professores que não trabalham diretamente com a temática, que entendam sobre a importância de se discutir sobre preconceito, sobre raça, racismo nas escolas, porque a gente se depara com uma resistência ainda muito forte de professores que não discutem sobre o tema, muitas vezes não dominam, ou quando vão discutir, acabam reproduzindo, como eu afirmei, estereótipos e preconceitos. E esse é o grande desafio. E seria muito interessante que um evento como esse conseguisse dialogar com o MEC, com outras instituições que produzem esses livros, para que pesquisas como as que foram apresentadas aqui, principalmente as que tratam, acredito que seria um caminho interessante, as pesquisas que tratam sobre trajetória de famílias, de famílias ou de grupos ou indivíduos africanos ou afro-brasileiros, que essas pesquisas chegassem nas escolas, para que os alunos conhecessem o outro lado de uma história que acaba sendo invisibilizada, como a professora Ilka da Universidade Federal de Florianópolis sempre afirma, que as populações de origem africana no Santa Catarina, elas foram invisibilizadas, elas estão presentes, mas o discurso e uma historiografia tradicional acabava reforçando essa ideia de que elas eram insignificantes. Então esse é o grande desafio, é tentar fazer com que essas pesquisas acadêmicas expressivas que existem cheguem nas escolas. Obrigada.